Olá você do nosso Vida em Condomínio. No vídeo de hoje eu quero tratando de um erro comum que as administradoras fazem ao categorizar as contas do condomínio. Normalmente, quando você recebe a pasta de prestação de contas, tem ali um balancete com as receitas oriundas das cotas condominiais, das arrecadações e também das despesas, aonde que foi aplicado o dinheiro dos condôminos, nos pagamentos de contratos, água, luz, funcionários, enfim, todas as despesas para fazer a manutenção de um condomínio, ela é elencada e nesse relatório se utiliza de um plano de contas para fazer essa demonstração das receitas e das despesas. Um erro comum que a gente observa nas administradoras ao fazer esse balancete de receita e despesa é não categorizar aquilo que é despesas ordinárias daquilo que é despesas extraordinárias. E por que é importante separar esses dois tipos de despesas? Por uma razão muito simples, porque as despesas condominiais, elas são regulamentadas, elas devem ser autorizadas por uma previsão orçamentária e no caso de despesas extraordinárias, elas são regulamentadas, porque há despesas que elas precisam ser autorizadas por um determinado quórum. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas as despesas extraordinárias, elas podem ser uma despesa voluptuária, pode ser uma despesa, uma obra necessária, pode ser uma despesa de uma obra urgente. Então, determinado tipo de despesas extraordinárias, elas necessitam de um quórum especial de aprovação na Assembleia. Esse quórum está previsto lá no Código Civil, especialmente no artigo 1341 e 1342, onde, para ter legalidade essas despesas, elas precisam satisfazer aquilo que a lei, né, então impõe sobre as contas condominiais, que são os quóruns de votação na Assembleia. Então, é importante que a administradora ela faça essa separação do que é despesas ordinária e extraordinária para que a fiscalização depois perante o conselho e até mesmo a aprovação das contas na Assembleia se dê de uma forma tranquila, porque ao analisar as contas se verifica ali que as despesas extraordinárias elas estão amplamente cobertas pela sua deliberação legal feita em assembleia. Mas você sabe o que é despesas ordinárias e o que é despesas extraordinárias? Você sabe diferenciar uma da outra? As despesas ordinárias são aquelas despesas comuns para manter o edifício, para manter o funcionamento, a funcionalidade do prédio. Então, nós temos como despesas ordinárias o pagamento de folha de funcionários, despesas com manutenções, despesas com a administradora, honorário de síndico, manutenções elétricas, manutenções hidráulicas, enfim, são essas despesas comuns para manter ali o prédio funcionando em segurança. Por exemplo, os extintores, alguns laudos, alguns alvarás. Então, essas são despesas ordinárias, são despesas que normalmente já estão cobertas por uma previsão orçamentária que foi aprovada na Assembleia. Agora, uma despesa extraordinária, ela pode ser categorizada, é uma despesa que não faz parte ali das despesas comuns, elas são extraordinárias porque elas podem ocorrer em determinadas situações, como por exemplo, uma pintura de fachada. Uma pintura é uma despesa que vai se realizar no condomínio a cada 5 anos, por exemplo, e normalmente é feito uma votação, uma chamada de capital para levantar esse valor e depois aplicar esse valor. Então é importante que
a despesa relativa à pintura do prédio esteja categorizada como despesa extraordinária. Uma outra despesa extraordinária seria uma chamada de capital para melhoria ou uma aplicação de alguma obra no condomínio, né? Uma reparação, por exemplo, uma reparação na parte estrutural do prédio, ou se for para fazer alguma benfeitoria dentro do salão de festa. Então, esses são exemplos de despesas extraordinárias, que são despesas que fogem do senso comum da manutenção do prédio. Elas visam ali a ampliação do bem, a valorização do bem, então elas podem ser voluptuárias quando elas têm um intuito de embelezamento, um intuito de tornar as dependências do condomínio mais agradáveis. Elas podem ser úteis, né? Elas podem ser, então, necessárias. Então, esses tipos de despesas, elas precisam ser categorizadas no plano de contas, na prestação de contas, como as despesas extraordinárias, para que a análise, a fiscalização e depois a aprovação das contas se dê de forma tranquila, porque já foi ali discriminada o que é despesa ordinária, aquilo que precisa apenas da previsão orçamentária, e o que é despesa extraordinária, que necessita de um trato especial, porque ela necessita de uma deliberação especial na Assembleia, e aí incide ali a questão dos quóruns e tudo mais. Ok, pessoal? Entenderam então o quão importante é essa separação de despesas ordinárias e das extraordinárias? Se esse conteúdo tem somado na sua vida em condomínio, então não esqueça de dar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço do professor Odimar Manuel.